Bom dia a todos e todas presentes aqui nesta sessão. Estamos no quarto dia do Congresso Acadêmico da Unifesp, da Universidade Federal de São Paulo. Nesta sala 6 hoje, nós temos a grande honra de ter a presença do professor Antônio Nóvoa, professor da Universidade de Lisboa, que vai aqui fazer uma conferência, uma das nossas conferências principais, uma das conferências magnas deste congresso, e ele vai nos falar sobre a educação e a transformação do ensino em tempos de pandemia. Na verdade, é uma palestra livre que o professor vai nos brindar com todo o seu conhecimento e toda a sua todo o seu trabalho e a sua ação, não só o trabalho, mas a ação na área da educação, em especial a educação superior. Eu quero também saudar aqui a nossa professora Helena Bonciani Nader, professora titular da nossa universidade, a professora Helena Nader, que é também vice-presidente da Academia Brasileira de Ciências e presidente de honra da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. A professora irá conduzir o debate aqui com o professor Antônio Nóvoa. Vai ser uma sessão em que nós vamos ter estas duas personalidades da educação tão importantes para todos nós e, mais importante, brindando esse nosso congresso, que mais uma vez reafirma a importância da educação, especialmente para o desenvolvimento humano, para a saúde humana, e a educação que dá respostas em todas as circunstâncias do desenvolvimento humano, inclusive numa situação de pandemia, de emergência sanitária que o mundo vive hoje. Eu quero agradecer imensamente ao professor Antônio Nóvoa, Antônio Manuel Seixas Sampaio Nóvoa. Quero agradecer muito ao professor, porque eu sei que ele está de uma conferência a outra, muito solicitado, o grande esforço que ele está fazendo para estar aqui conosco. É muito bom tê-lo, professor. Nós que estamos há mais ou menos 7 anos tentando tê-lo aqui na nossa universidade para uma conferência. Nós tentamos em outros congressos da Unifesp, porque esse é um congresso que ocorre anualmente, e não foi possível por motivos diversos nos anos anteriores. E este ano foi possível. Agora, pelo menos o meio virtual nos permite que o professor esteja aqui conosco, falando da Europa. Acredito que ele esteja em Portugal nesse momento, mas a possibilidade do método, do meio virtual, nos deu a possibilidade de tê-lo neste congresso, e é uma grande honra para nós. Professor Antônio Nóvoa, ele é um educador em toda a sua formação, desde a graduação, no mestrado, doutorado, em todas as passagens da sua trajetória acadêmica, na área de educação. Ele foi reitor também, é um reitor honorário da Universidade de Lisboa e atualmente professor catedrático da Universidade de Lisboa. Eu passo para a professora Helena Nader para fazer as suas considerações iniciais e depois, em seguida, o nosso querido professor Antônio Nóvoa. Muito obrigada. Obrigada, professora Helena. Eu também sei da sua extrema dificuldade em conciliar todas as agendas, a senhora que também é muito solicitada e que novamente nos brinda com a sua presença e a discussão e a reflexão que vocês vão fazer juntos nessa sessão do nosso congresso. Muito obrigada. Professora Helena, a palavra está com a senhora.
Muito obrigada, professora Soraya. Para mim, é uma honra. Primeiro, além da honra, é mais do que uma obrigação. É a minha alma mater, aonde eu ainda continuo trabalhando, que está me chamando, está me dando privilégio. Estou muito emocionada, porque eu conheço muito o trabalho do professor Antônio Nova. Eu sei o que ele fez pela educação em Portugal, mas eu sei o que ele faz pela educação nesta terrinha, no Brasil. Eu tive a honra de assistir várias das suas falas, e uma delas na Federal do Sul da Bahia, junto com o nosso amigo comum, Naomar, reitor, e as suas colocações naquela época. Eu fui rever essa entrevista e eu disse, meu Deus, ele parece que tem uma bola de cristal. Você teve a visão das dificuldades e, infelizmente, professor Antônio, várias das suas preocupações se concretizaram. É muito difícil fazer uma revolução na educação. E é muito mais difícil num país, infelizmente, como o Brasil está hoje, que despreza a educação. E isso é muito preocupante. Num país que deveria tentar transformar-se via educação e que transformou a educação numa ponte de ódio, como se o que se fez antes estava tudo errado. E estão certos os que pregam o ódio, que pregam a... Nada contra o ensino religioso. Religião é do fórum íntimo de cada um. Mas o Brasil, pelo menos segundo a Constituição, é laico. Então, eu não posso impor a minha crença em cima do outro. O Brasil está atravessando, e isso vai em todos os níveis, da pré-escola até o ensino superior e a pós-graduação. Porque, professor, uma coisa que nós brasileiros tínhamos muito orgulho e sempre dizíamos, um país que consegue criar uma pós-graduação como foi o sistema brasileiro, como é que não conseguem fazer uma educação básica e à altura? E hoje até a pós-graduação está sendo questionada, estão tentando modificá-la. Eu acho que modificar é importante, mas tem que ter um debate, tem que ter os acertos. Ver no Brasil que ícones da nossa educação, respeitados mundialmente, estão sendo desrespeitados e banidos. Né? Nem vou falar o nome, porque senão eu choro. Então, para mim, professor Antônio, você pode não acreditar, mas é realmente emocionante ver você, ter você e ouvir você. Eu estou doida para ver o que você vai nos contar e depois vamos debater. Eu espero que um pouquinho da tua sabedoria permaneça, não com a Soraya, não com a nossa instituição, porque a maioria está dedicada, mas com aqueles que fazem as políticas no nosso país. Ainda dá tempo. Eu estou com 72 anos, você é muito mais novo do que eu ainda continuo acreditando que dá tempo, porque tem pessoas como você que mudaram a trajetória em Portugal. Tá certo que era menor, mas vocês mudaram. Você saiu numa luta até pela presidência, com valores. Então, tem esperança. Muito obrigada. E, Soraya, do fundo do coração, obrigada por me dar essa oportunidade. A palavra é sua, professor.
Muito obrigado, professora. Muito obrigado pelas suas palavras amigas e generosas, que eu recebo com muita honra, com muito afeto e com muita solidariedade. O Brasil está a passar uma fase difícil, nós acompanhamos essa fase difícil e temos um grande dever de solidariedade neste momento mais do que nunca. Um agradecimento muito especial à reitora Soraya, à reitora da Unifesp. É verdade que há muitos anos que tínhamos este compromisso, por uma razão ou por outra, não é? A minha vida, primeiro como reitor, depois nas candidaturas presidenciais, agora na Unesco em Paris, tem-se complicado muito e não tem sido possível essa presença. Mas estamos aqui agora por estes meios virtuais a tentar conversar. Eu tive aqui alguns problemas de conexão, espero que isto não dê muito problema. De todas as formas, eu vou tentar fazer uma intervenção de 20, 25 minutos, basicamente centrada sobre a universidade, e depois, na conversa e em função do interesse das pessoas, nós poderemos ir mais para os temas da educação básica ou dos professores, que são os temas que, para além da universidade, eu procuro trabalhar. Mas nesta intervenção que eu preparei inicial, de uns 20 minutos, eu quero concentrar-me mais sobre a universidade e depois poderemos fazer adaptações ou prolongamentos em relação à educação propriamente dita. A universidade tem uma longuíssima história. Não é? Todos sabemos que a universidade tem muitos séculos, não é? Praticamente um milénio, alguns dizem que até mais, e tem uma história muito longa. E uma história que é uma história também de resistência. George Steiner dizia que as universidades são bichos frágeis, mas tenazes. Há uma tenacidade na universidade que tem permitido esta resistência ao longo do tempo. Não é? Recordo-me, aliás, que em 2009, quando foi o sétimo centenário da Universidade de Cambridge, a reitora da Universidade de Cambridge escreveu-me a mim e a um conjunto de outros reitores pedindo que escrevêssemos uma carta ao futuro, uma carta àquele que daqui a 100 anos será o reitor da Universidade de Lisboa. E eu escrevi essa carta ao que será o meu sucessor daqui a 100 anos, o que mostra essa espécie de permanência da universidade, a maneira como a universidade se perpetua no tempo e acredita que daqui a 100 anos ainda cá estará, quando provavelmente nenhuma das empresas que nós conhecemos hoje existirá, quando se calhar muitos países que conhecemos hoje já não existirão, mas sabemos que as universidades continuarão. Esta história longa é muito importante para nos dar força para enfrentar os problemas do presente. E esses problemas são problemas que decorrem das últimas décadas das universidades. Eu diria, para simplificar, uma vez que estamos também a comemorar aqui os 25 anos da vossa formalização como universidade, uma vez que a história é anterior, mas como universidade, se não estou errado, estão agora a celebrar os vossos 25 anos, vamos pensar os últimos 25 anos do ensino e das universidades no mundo. O que é que aconteceu nesses últimos 25 anos? Aconteceu um enorme crescimento, o número de estudantes multiplicou-se por 10, talvez mais ainda. Portanto, há um número cada vez maior de estudantes em todo o mundo. E este número cada vez maior de estudantes, esta expansão, trouxe vários problemas, entre os quais o problema do financiamento. Isto é, os países, os Estados, tinham dificuldade em multiplicar por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, por 9, por 10 vezes o número de estudantes e manter os financiamentos idênticos por estudante nas universidades. Isto levou a uma grande reflexão, nomeadamente na Europa, mas não só na Europa, e adotou-se nessa altura uma agenda chamada pomposamente, ainda que o nome é enganador, a agenda da modernização das universidades. Era preciso modernizar as universidades. É o título de um grande relatório da década de 90, aqui na Europa,
mas é sobretudo um discurso recorrente no espaço europeu e não só, a necessidade de uma modernização das universidades. E esta modernização tem-se vindo a fazer nos últimos 20 anos e ela tem tido 3 elementos que, a meu ver, são particularmente negativos e sobre os quais eu julgo que nós devemos fazer uma certa reflexão. O primeiro elemento tem a ver com o ensino, ou com a educação superior, como eu prefiro dizer. E verifica-se no ensino, foi o caso do processo de Bolonha, aqui na Europa, uma diminuição do número de anos de estudo, porque obviamente que assim fica mais barato, mas para além de uma diminuição do número de anos de estudos, uma tendência a que eu chamaria utilitarista, a ideia de um ensino que tem uma utilidade imediata, a ideia de um utilitarismo na forma e na prática do ensino, traduzido também por muitos países a dizerem verdadeiramente a única coisa que interessa numa universidade é o famoso acrónimo do STEM, S-T-E-M, Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática. Este famoso acrónimo do STEM define, no fundo, as prioridades das políticas públicas na área do ensino superior. Tudo o resto, humanidades, educação, filosofias, outros temas, são mais ou menos irrelevantes. É preciso, num tempo curto, preparar os estudantes de forma utilitarista para estas áreas, que são aquelas áreas consideradas como tendo um potencial de desenvolvimento, nomeadamente do ponto de vista económico. Esta tendência de modernização, entre aspas, das universidades, evidentemente reduziu muito o espectro, o âmbito da educação superior e de uma maneira particularmente negativa para a educação para a educação superior das gerações futuras. Uma segunda mudança de grande importância, essa foi uma mudança de uma maior consciência do papel da ciência e da pesquisa nas universidades. Muitas universidades, falo por exemplo da minha universidade, a Universidade de Lisboa, eram mais grandes escolas do ensino superior, onde se davam aulas, onde se formavam alunos, mas onde a dimensão científica era frágil, onde a dimensão da pesquisa científica era frágil. E houve aqui a consciência dessa necessidade, a importância dessa necessidade, muito marcada, por exemplo, no período em que eu fui reitor da Universidade de Lisboa, 2006 a 2013, e esse movimento foi um movimento muito importante para as universidades. Porém, trouxe-nos um problema com o qual estamos hoje a lidar e com o qual verdadeiramente não encontramos ainda solução para ele, que é aquilo que alguns de nós designam por produtivismo académico, outros utilizam a mesma palavra, capitalismo académico. Isto é, a ideia de que as carreiras universitárias são baseadas na produção de artigos e mais artigos e mais artigos, numa bibliometria constante, numa constante corrida ao artigo, à publicação, aos pontos das publicações, aos fatores de impacto dessas publicações, multiplicados por não sei quantas vezes, e tudo isto tem vindo a reduzir, a diminuir o âmbito do trabalho universitário e tem vindo a trazer, aliás, grande sofrimento aos universitários, lançados numa corrida permanente pela publicação, pela bibliometria e deixando de parte outras dimensões do trabalho universitário que são igualmente importantes e igualmente relevantes. A terceira tendência da modernização das universidades, para além da redução dos estudos, para além da entrada da ciência de forma mais nítida no espaço universitário, a terceira tendência foi a tendência de uma espécie de modernização da gestão. A ideia de que as universidades deviam ter uma certa gestão empresarial, que esta gestão empresarial era mais eficiente, era mais eficaz, que a adoção por parte das universidades, nomeadamente públicas, de modelos de gestão, as tornariam mais eficientes e mais eficazes. E este movimento, que é um movimento muito
claro nas universidades europeias, é um movimento que se mantém, que se tem vindo a reforçar e que, em muitos aspectos, tem diminuído essa capacidade de participação, essa capacidade de democracia, essa capacidade da universidade enquanto um grande lugar do conhecimento, da cultura, da criação e da participação, para dar lugar a modelos de gestão que verdadeiramente são de outros mundos, pertencem a outras realidades, mas não pertencem propriamente à realidade universitária ou ao espaço universitário. Embrulhados, atingidas por estes processos de modernização, fragilizadas por estes processos de modernização, que muitas vezes foram mais negativos do que positivos. Não quer dizer que não tenham tido alguns aspectos positivos, nomeadamente do ponto de vista da ciência. Acho que tiveram os aspectos mais significativos. As universidades têm vindo a sofrer, a ter alguma fragilidade, e devo dizer que essa fragilidade se revelou muito clara na resposta à pandemia, a esta crise da Covid-19, esta tragédia que estamos a viver. De um modo geral, com poucas exceções, e as melhores exceções foram as universidades que tinham um grande setor de saúde, que é o caso da Unifesp, evidentemente. Com poucas exceções, as universidades reagiram mal à pandemia. Estavam despreparadas, não estavam preparadas, não foram capazes de agir, não foram capazes de reagir, ficaram indecisas, perturbadas, sem saber muito bem o que fazer, sem saber muito bem como fazer, e isso revelou, a meu ver, uma grande fragilidade das universidades, uma fragilidade que se veio tornando clara para mim nos últimos anos e que agora, com a pandemia, ficou ainda mais nítida. Na verdade, só agora, passados 6 meses do início desta pandemia, é que as universidades começam a dar, algumas universidades, há extraordinárias exceções, mas a maioria das universidades começam a dar alguns sinais de vida, começam a ter algumas iniciativas, começam a fazer alguma coisa, começam a tentar reagir com um enorme atraso, não é, ao que era uma situação que teria necessitado de uma reação mais forte, de uma reação mais enérgica, de uma reação mais criativa das universidades. As universidades onde estão os jovens qualificados, onde estão os professores qualificados, onde está o conhecimento, onde está a ciência e que, portanto, têm um papel central nas sociedades contemporâneas. Ora, estas fragilidades que vinham de trás, que se tornaram nítidas durante a pandemia, vão obrigar as universidades a mudar. Há um processo de mudança nas universidades que é um processo inevitável. As universidades não vão poder sair da pandemia como nela entraram. As universidades vão precisar se adaptar a um mundo novo, a uma nova realidade que lhes pede muito, que pede muito das universidades, e as universidades têm aqui um desafio histórico, como há muito tempo não tinham. Talvez as universidades, não tivessem um desafio tão grande deste tipo como aquele que, quer dizer, o último grande desafio das universidades nesta dimensão terá sido no século XIX, com a entrada da investigação no espaço universitário. E, portanto, estão aqui num desafio imenso. E para responder a este desafio é preciso fazer a pergunta fundamental. Mas, afinal, para que servem as universidades? E se não fizermos este desafio, esta pergunta fundamental, e não lhe soubermos dar uma resposta, podemos equivocar-nos no rumo, na direção, nos caminhos a seguir. Para mim, a resposta simples, mas plena, a meu ver, de sentidos, é a seguinte: para que servem as universidades? E a minha resposta é: servem para fazer o que é impossível fazer noutras instituições sociais. E ao dizer isto,
Eu estou a dizer que as universidades não servem para duplicar, para replicar, para imitar as outras instituições sociais, sejam empresas, sejam outras instituições. Uma universidade que se limite a repetir, a imitar, a duplicar o que se faz noutros lugares da sociedade é uma instituição inútil. Ela não tem utilidade. Porque, obviamente, que as empresas farão sempre muito melhor do que nós o trabalho empresarial. Porque é evidente que há outro tipo de trabalho que será sempre mais bem feito fora do espaço universitário que nas universidades, se quisermos imitar o resto da sociedade. E é por isso que as universidades, e este para mim é o ponto central, só são úteis se forem diferentes. Só são úteis se forem uma coisa diferente do resto da sociedade. Que tenham um tempo diferente. Onde se possam fazer perguntas que não se podem fazer noutros lugares. Onde se possam procurar respostas que não se podem procurar noutros lugares. Onde se possam fazer trabalhos e ter um pensamento, e ter uma curiosidade, e ter uma ousadia, e que não é possível noutros lugares. E, portanto, a universidade distingue-se, para mim, pela sua diferença e não por replicar, duplicar ou imitar as outras instituições sociais. E como é evidente, quando eu digo isto, eu estou desde já a apontar 3 ideias, uma sobre o ensino, outra sobre a ciência, outra sobre a gestão, que são centrais para ultrapassarmos a fragilidade das universidades, tal como elas se definiram nos últimos 25 anos. Primeiro, o ensino. O ensino na universidade precisa de uma verdadeira revolução pedagógica. Essa revolução pedagógica justificava-se antes da pandemia, mas a pandemia mostrou a inutilidade de uma pedagogia tradicional, de sala de aula, de auditório, de anfiteatro no espaço universitário. É uma metodologia do passado, é uma pedagogia do passado. As universidades precisam de uma verdadeira revolução pedagógica. Uma revolução pedagógica que nos traga à curiosidade do trabalho, à curiosidade do estudo, à colaboração no estudo, à partilha no estudo, ao estudo em grupo, ao estudo através da pesquisa, ao estudo através da resolução de problemas, ao estudo ligado junto às comunidades locais, tudo aquilo que nós sabemos há muito tempo que é preciso fazer, mas infelizmente não temos feito. A área da medicina, particularmente importante para a vossa universidade, é talvez uma das áreas científicas, uma das áreas universitárias onde se tem feito mais avanços do ponto de vista pedagógico. E já me ouviram, em palestras anteriores, falar do currículo médico da Escola Médica da Universidade de Harvard, provavelmente a melhor universidade do mundo, um currículo médico que tem um nome que se chama Pathways, caminhos ou veredas ou estradas, né? E onde todos estes princípios estão consagrados. O princípio do trabalho individual, do estudo em grupo, da ligação com as comunidades, da cooperação, um currículo onde praticamente não há aulas, onde praticamente não há um professor a dar aulas, mas há acompanhamento, há trabalho com os alunos, há muita pesquisa, enfim, um conjunto forte de iniciativas em que se constrói um ambiente universitário de estudo, um ambiente universitário de trabalho que é muito diferente da ideia de irmos ter uma aula das 3 às 4, outra aula das 4 às 5, outra aula das 5 às 6, uma disciplina agora, outra disciplina depois, outra disciplina depois. Se quisermos ilustrar a revolução pedagógica de que eu estou a falar, eu julgo que o currículo de educação médica da Universidade de Harvard, chamado Pathways, que tem abundantes textos, abundantes informações, vídeos e materiais explicativos
na internet, pode ser um extraordinário exemplo para nos inspirarmos do que pode ser esse novo ambiente universitário, esse novo ambiente pedagógico, esse novo ambiente de estudo. Caso contrário, se for apenas para dar aulas, umas atrás das outras, qualquer escola pode fazer, qualquer centro pode fazer. Não precisamos de uma universidade. Nós somos de uma universidade porque na universidade a educação está junto com a pesquisa e com o trabalho de pesquisa, está junto num ambiente de colaboração. É para isso que precisamos de universidades. É por isso que as universidades são diferentes e não são meras escolas onde se reproduzem aulas umas atrás das outras. A revolução de que precisamos é também uma revolução no espaço da ciência. Já o disse, a ciência é o centro, é a centralidade de uma universidade. Não há universidade sem ciência, não há universidade sem pesquisa. Mas atenção, dizer isto não é ceder perante este produtivismo académico totalmente insensato, totalmente disparatado, que tem invadido as nossas vidas. E um produtivismo académico que é medido, que é uma coisa extraordinária, é medido por indicadores que são produzidos por grandes multinacionais e que depois são aplicados dentro das nossas universidades. Como se nós universitários, não fôssemos capazes de nos avaliarmos, não fôssemos capazes de decidir o que é, como é que se deve progredir na nossa carreira, como é que se deve evoluir, o que é que se deve valorizar e estivéssemos dependentes de umas bibliometrias feitas fora da universidade e importadas acriticamente, sem qualquer espírito crítico, para dentro da universidade. A ciência da universidade não deve vergar-se ao produtivismo académico, nem deve vergar-se a uma hiper-especialização. Porque verdadeiramente o que faz a universidade, é para isso que queremos uma universidade, é um lugar onde estão todas as disciplinas, todos os saberes, todos os conhecimentos. É isso, a vantagem de uma universidade sobre um instituto especializado numa determinada área que pode pertencer ao Estado ou que pode pertencer a um privado ou outra coisa qualquer. A diferença da universidade é que podemos trabalhar uns com os outros nas artes, nas humanidades, nas ciências, nas medicinas, nas biologias, nas tecnologias, nas filosofias. Essa característica principal de uma universidade, e essa deve ser a característica principal da ciência no espaço universitário. A ciência da convergência. Diziam os nossos colegas do MIT, num célebre relatório já de há 6 ou 7 anos. A ciência da convergência, a revolução da convergência, a capacidade de trabalharmos em temas globais, em temas amplos, em temas convergentes, a partir de uma pluralidade de olhares, de uma pluralidade de pontos de vista, num mesmo espaço universitário. Porque a universidade é mesmo isso, é universidade. É a universidade onde está o conjunto destes saberes e destas áreas. É isto que distingue a ciência da universidade das ciências em institutos especializados, em centros especializados, seja na NASA, seja no CERN, na Suíça, seja noutro lugar qualquer. É isto que distingue a ciência no espaço universitário. Uma ciência que deve estar cada vez mais mobilizada, não em termos da disciplina científica, da matemática, da biologia, da história, etc., mas em torno dos grandes temas do desenvolvimento. Aqui na Europa, na União Europeia, o próximo programa comunitário de apoio à ciência vai abrir editais para apoio, não à matemática, não à filosofia, não à biologia, mas em torno dos grandes temas dos objetivos do desenvolvimento sustentável. A luta contra a fome, a luta contra as desigualdades, a luta contra as alterações climáticas, contra o aquecimento climático, a luta pela preservação da água, a luta pela organização das cidades. É em torno destes temas que se abrirão os próximos concursos e a partir destes temas se mobilizam, com certeza,
as áreas científicas, se mobilizam os pesquisadores especializados, mas é para o tratamento de temas convergentes e globais. E dizer isto é dizer também o que é, na minha opinião, uma agenda mais do que necessária da ciência, não só no espaço universitário, é verdade, mas também no espaço universitário. É a grande agenda dos nossos dias, a agenda da Open Science, a agenda da ciência aberta, a agenda de uma ciência que não fica prisioneira nem refém desse produtivismo, desse excesso de tendência de publicação, dessa permanente ideia de que só publicando é que ganhamos, plagiamos o tempo todo, autoplagiamos a nós próprios para render mais, para dar mais artigos, etc. A Open Science, pela qual me tenho batido na Unesco em Paris, tem pelo menos 3 entradas, para mim, importantíssimas. Primeira entrada, acesso livre ao conhecimento. O conhecimento que é feito de investimento público nas universidades. O conhecimento que é feito com dinheiro público deve estar em livre acesso e em livre acesso ao público. Segunda linha, a ideia de uma cultura científica. Não há democracia sem cultura científica. A cultura científica das sociedades é central. Como vimos agora, mais do que nunca, na luta contra esta crise, na luta contra a Covid-19. Se não houver cultura científica, pomos-nos a fazer os maiores dos disparates, a beber o que não devemos, a fazer o que não devemos, a consumir coisas que não devemos, a criar uma espécie de ideia mágica de que certos produtos podem resolver os problemas. Podemos estar à beira do disparate permanente, do negacionismo permanente da ciência, que é o pior que nos poderia acontecer. A cultura científica de uma sociedade é absolutamente central para os tempos que aí vêm, é central para a saúde pública, é central para a saúde da democracia, é central para a saúde de sociedades que possam viver em conjunto uns com os outros, independentemente das nossas crenças, das nossas religiões, como dizia a nossa colega há pouco, das nossas ideologias, das nossas formas de viver, dos nossos hábitos de vida, dos nossos comportamentos. Acesso livre ao conhecimento, cultura científica das sociedades e, em terceiro lugar, e como isso tem sido importante hoje, políticas públicas baseadas em factos científicos e no rigor da ciência. É evidente que a política não é apenas a tradução da ciência. A política tem vários elementos e tem várias dimensões de inspiração, mas a ciência tem de ser uma das bases de informação da política, e políticas públicas informadas pela ciência são absolutamente centrais e decisivas. É por isso que a agenda da ciência e da ciência na universidade, é por isso que a agenda da ciência aberta é uma agenda tão importante nos tempos que correm e se revelou importantíssima ao longo desta pandemia, no combate a esta pandemia, na maneira como vamos combater esta tragédia, na maneira como vamos sair desta tragédia, na maneira como vamos pensar o mundo da pós-pandemia, o mundo a seguir à Covid-19. É evidente que a ciência não vive num mundo ideal. A ciência vive também num mundo de interesses, a ciência faz muitas coisas por interesse, a ciência está muitas vezes influenciada por interesses económicos brutais, os cientistas, não é por serem cientistas, passam a ser seres humanos isentos, seres humanos perfeitos. Não. Também aqui há muito interesse económico, também aqui há muita exploração que não devia haver e temos de ter consciência disso. Nós que nos batemos pela ciência devemos ter uma capacidade de crítica em relação aos usos da ciência e à forma como muitas vezes ela é utilizada, e muitas vezes por nós próprios, e muitas vezes pelos nossos colegas, e muitas vezes por razões que obviamente não têm legitimidade
por interesses que não são legítimos. E, de novo, é por isso que a universidade é muito importante. Porque a universidade tem ao lado da ciência a arte, tem ao lado da ciência a cultura, tem ao lado da ciência a filosofia, tem ao lado da ciência as humanidades, tem ao lado da ciência os debates éticos, tem ao lado da ciência o pensamento crítico. Nas universidades está tudo isso. E é por isso que a universidade é uma instituição única e diferente. E é por isso que a minha resposta de há pouco é uma resposta que eu mantenho de novo. Para que servem as universidades? Servem para serem diferentes, para fazer o que não é possível fazer noutros espaços sociais. A diferença das universidades é central se queremos preservar também uma ciência que seja capaz de ser uma ciência pública, uma ciência ligada à democracia, uma ciência ligada ao rigor das decisões, uma ciência que seja capaz de levar a ciência a toda a gente. E levar a ciência a toda a gente é falar de uma sociedade que tem cultura científica, que vive, que conhece, que sabe o que é a dimensão científica. Falei-vos do ensino, falei-vos da ciência, permitam-me que termine com a ideia da sociedade. A ideia de que a gestão de uma universidade não é feita para dentro. A gestão de uma universidade não é feita apenas pela eficiência. Não estou a dizer que as universidades não têm que ser eficientes. Têm que ser eficientes e têm que prestar contas. Mas a ideia da gestão de uma universidade é virada para a nossa responsabilidade pública, para a nossa responsabilidade na cidade no sentido da polis, da responsabilidade pública. E essa responsabilidade pública é perante quem? Perante quem é a nossa responsabilidade pública? Perante quem é que temos que prestar contas? Desde logo, perante as gerações futuras. Temos que prestar contas perante as gerações futuras. Não apenas perante a geração presente, mas perante a geração daqui a 10, daqui a 20, daqui a 30, daqui a 40, daqui a 50 anos. Temos um dever de responsabilidade de prestar contas ao futuro. E prestar contas ao futuro é prestar contas às gerações futuras. Mas temos que prestar contas também à humanidade presente e temos que prestar contas à nossa casa comum, ao planeta Terra. Temos que prestar contas pela sustentabilidade ambiental. Temos que prestar contas perante aquilo que é o grande tema dos nossos dias, o tema das alterações climáticas, o tema da vida na Terra, o tema da sustentabilidade ambiental, o tema central da preservação das condições de vida no planeta Terra. E também aqui temos de prestar contas ao presente, mas também prestar contas ao futuro da Terra daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos. Temos que prestar contas à diversidade da humanidade. A uma diversidade que tem a ver com a inclusão, com a igualdade de oportunidades, com o respeito pelas diversas formas de vida, de ser, pelas diversas culturas, pelas diversas formas de produzir conhecimento. Utilizando um palavrão, pelas diversas epistemologias, não é? Que são diferentes de uns países para os outros, de umas comunidades para outras, de uma cultura para outra. Essa prestação de contas é essencial. Temos de prestar contas também perante a economia e a nossa capacidade de desenvolvermos e de contribuirmos para o desenvolvimento económico, para o progresso. E aqui vem o célebre tema da inovação, inovação tecnológica, capacidade de produzir serviços novos, capacidade de prestar novas coisas, capacidade de evolução tecnológica. A universidade é central para isso. Mas a universidade nunca se confunde com uma empresa. O trabalho da universidade não é fazer o desenvolvimento empresarial. O trabalho da universidade é criar um ambiente de inovação, uma cultura de inovação, uma cultura científica que permita que mais tarde essas coisas aconteçam. Não foram as universidades que fizeram os GPS, nem os celulares, nem estas tecnologias que nós hoje vivemos aqui. Mas,
se as universidades não tivessem estado a trabalhar durante anos e anos nessa direção, se não tivessem estado a trabalhar durante anos e anos nessa direção, não conseguiriam chegar onde chegaram agora. E por isso é absolutamente central pensar a dinâmica da inovação, mas não na visão estrita, na visão reduzida de que muitas vezes é pensada misturando o que é uma universidade com o que é uma empresa, misturando o que é o trabalho de uma universidade com o que é o trabalho de uma empresa. E depois a prestação de contas à cidade, à forma como se vive, à dimensão ambiental, à dimensão da sustentabilidade, à dimensão e às diversas dimensões do nosso trabalho, às diversas dimensões daquilo que vamos fazendo na cidade, daquilo que vamos fazendo do ponto de vista do nosso trabalho, da nossa capacidade de pensar de maneira distinta as cidades, de pensar de maneira distinta a organização da sociedade. A universidade é a cidade, neste sentido amplo da polis. E é por ser a cidade que precisamos de universidades democráticas, participadas, lugares de vida, lugares de cultura, lugares de pensamento, lugares de criação. Temos de trazer essa narrativa da participação para dentro das universidades, essa narrativa de participação que me parece absolutamente central e que vai muitas vezes contra a narrativa gestionária da universidade gerida, gestionada como se fosse uma empresa e que reduz e que diminui a nossa maneira de trabalharmos. O que eu vos quero dizer, e por aqui termino, é que estes 3 desafios que eu aqui vos trouxe, e muitos outros vos poderia trazer, são desafios que estão em cima da mesa. Há muitos que acham que tudo agora se vai resolver magicamente através do digital, ou das plataformas digitais, ou do ensino remoto, ou de outra coisa qualquer. Não vai. É possível que essa evolução nesse sentido possa trazer mais prejuízos do que vantagens para o espaço universitário. Eu não sou contra o uso do digital. O digital é essencial para os projetos de pesquisa, é essencial para o trabalho de grupo, é essencial para a interação e devemos utilizar isso. Outra coisa muito diferente é imaginar que tudo pode ser transformado numa espécie de ensino remoto. Aliás, a colega Helena lembrava há pouco alguns avisos que eu fiz há uns anos atrás. Vou-vos fazer um aviso. Uma espécie de uma previsão que eu espero que nunca aconteça. Mas pode vir a acontecer. E isso seria gravíssimo para todos nós. Há vários anos que algumas grandes universidades, com marca, poderosas universidades, com grandes marcas no mundo, têm vindo a discutir e a resistir à hipótese de começarem a abrir uma espécie de campus ou campi virtuais em todo o mundo. Têm resistido a isso. E felizmente têm resistido. Mas eu não sei se as dificuldades financeiras com que se vão debater agora, Harvard e Stanford e Califórnia e MIT e essas grandes marcas que hoje valem milhões, essas dificuldades com que se vão deparar, não as vão deixar-se tentar por um recrutamento de estudantes internacionais em todo o mundo, sem que esses estudantes saiam dos seus países. Até agora, eles recrutavam internacionalmente, mas a pessoa tinha que ir fazer os seus estudos a Harvard, ou a Stanford, ou a Califórnia, ou outro lugar. Não sei se não se vão deixar tentar por uma coisa que está em cima da mesa há alguns anos e que a pandemia pode ter feito desequilibrar o barco nessa direção. E uma coisa vos digo, se o barco desequilibrar nessa direção, se estas grandes universidades começarem a abrir campos virtuais
em Portugal, em França, no Brasil, na China, na Rússia, nos diversos países, e começarem a atribuir diplomas. Eu sei que até agora ainda há dispositivos legais que não o permitem, mas estes dispositivos legais podem vir a ser alterados e começarem a atribuir diplomas por essa via, nós podemos estar num sério risco que as nossas universidades nacionais, as nossas universidades públicas nacionais, que são um elemento central da nossa soberania, que são um elemento central da nossa independência, que são um elemento central da nossa cultura e do nosso conhecimento, não porque estejam fechadas sobre elas próprias, mas porque a partir delas próprias se projetam no mundo, as nossas universidades nacionais podem estar em sérios riscos, porque, obviamente, muitas pessoas começarão a achar que é mais rentável ter um diploma de Harvard obtido de uma certa maneira do ter que frequentar a Universidade de Lisboa ou a Unifesp ou uma outra qualquer universidade. Essa tendência pode vir a acentuar-se no mundo, ela já existia antes da pandemia, mas ela pode vir a acentuar-se ainda nos próximos anos. E é por isso que temos que nos bater por universidades públicas fortes, onde haja uma verdadeira revolução pedagógica, com outros métodos de ensino, outra forma de trabalho docente, outra forma de estudo dos nossos alunos. E universidades fortissimamente comprometidas com a ciência, uma ciência da convergência e uma ciência aberta, no sentido que eu aqui vos procurei definir. E depois, esse compromisso perante as gerações futuras, perante a terra, perante os temas ambientais, perante a Agenda 2030, perante os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, perante a capacidade de inovação, no sentido que eu aqui procurei definir, perante a sociedade. O futuro da universidade é a cidade, sociedade, cidade no sentido de sociedade, no sentido de polis, este compromisso forte entre a universidade e a sociedade é a chave que nos pode vir a definir e a encontrar os caminhos de futuro da universidade. Foi desses caminhos que vos quis aqui falar. Peço desculpa se me estendi um pouco demais. Fico à vossa disposição durante alguns minutos para algumas perguntas e agradeço muito o vosso convite e a possibilidade de, mesmo virtualmente, ter podido estar aqui hoje convosco. Muito obrigado. Nós é que lhe agradecemos, Antônio Nova, professor, pela brilhante palestra. Fiquei muito emocionada com vários dos pontos que o senhor trouxe, que, para mim, eu tenho estado em algumas comissões, e eu estava achando que eu era um peixe fora d'água. E eu vi que tem vários outros peixes, você é um peixão fora d'água também, que ainda continua acreditando na Agenda 2030. Se o mundo, se todos nós relermos o que está escrito ali, nós teremos o mundo que sonhamos. Então, muito obrigada por trazer essa agenda. Ela tem que estar presente no nosso dia a dia e a educação tem que olhar essa agenda. E é interessante, professor, que a nossa universidade, dentro desses rankings, que tem todas as suas críticas, elogios, mas nós saímos como entre as 100 universidades do mundo que estão mais envolvidas com essa agenda. Então, eu gostei muito que você trouxe isso. Outro aspecto que você trouxe, que é importante todos que estão nos ouvindo, porque às vezes parece que usar a palavra convergência, né, pode... Nossa, da onde que vocês tiraram, né? A Unifesp está usando esse conceito e vindo você, né, para cá, isso daí é um reforço muito relevante, porque e a ideia da comunidade europeia, eu gostei demais do como é que vão ser os editais para novos financiamentos em ciência.
diferentemente do que estão tentando fazer aqui no Brasil, que quando você põe a convergência, você põe as várias áreas, não estão sendo entendidas, e que estamos tirando as ciências humanas, sociais, aplicadas, da relevância que elas têm ainda mais nos dias de hoje. Então, você trouxe vários aspectos muito importantes, que eu espero que nós estamos com mais de 1.000 pessoas assistindo, tenha impactado a cada um deles como você impactou a mim, a Soraya, que infelizmente agora partiu para a Califórnia. Ela tomou um avião, está indo para a Califórnia. Ela tem um debate lá sobre universidades na Universidade da Califórnia, sobre universidades da América Latina. Gostei dos conceitos que você trouxe do produtivismo, nós estamos discutindo isso no Brasil, e eu queria saber de você, vou te chamar de você, porque eu acho que fica mais próximo, né? Já estamos todos na segunda dimensão, perdemos a primeira dimensão. Eu tenho uma netinha que está com 10 meses, a mais nova, e ela está vendo o resto da família sempre numa tela. Eu acho que é capaz dela pensar que somos todos isso. Então, o multi-ranking, U-Rank, aquele que a Alemanha, a Holanda estão montando, como é que você olha esse novo modelo de avaliação? Quais limitações, que acho que é muito importante, que o Brasil está discutindo muito isso, em especial para a pós, mas eu vejo que poderia ser um modelo para as universidades. Eu queria ouvir a tua opinião sobre isso, se você poderia, por favor. Com certeza, muito obrigado pelas palavras amigas e generosas. A vantagem do multi-ranking é, no fundo, que ele procura traduzir uma coisa que é importante, que é traduzir a diversidade das universidades. Não é? Isto é, ele procura explicar uma coisa que devia ser evidente para nós, mas que não é que as universidades são todas diferentes. Não há duas universidades iguais. E que é tão disparatado eu querer medir-me em função dos parâmetros da Unifesp, como a Unifesp querer medir-se de acordo com os parâmetros da Harvard, ou outra coisa qualquer. As universidades são distintas e são diferentes. Têm vocações diferentes, têm lógicas diferentes, e, portanto, a ideia de um ranking mais diversificado permite apanhar essa diversidade. Enquanto que um ranking, que é uma classificação de um campeonato de futebol, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, pressupõe uma uniformidade e pressupõe um modelo padronizado que é obviamente completamente disparatado. Quer dizer, eu não posso comparar a Universidade de Harvard com a Universidade de Lisboa. Não faz nenhum sentido. Mas também não posso comparar a Universidade de Lisboa com outras universidades portuguesas. Também não faz nenhum sentido. E, portanto, o multirank permite, é mais um retrato, na verdade ele é mais um retrato do que um ranking, não é? Ele procura explicar onde é que estão as forças e as fraquezas de cada universidade, mais do que propriamente estabelecer um campeonato, não é? Um ranking de classificação, e os rankings de classificação são sempre rankings muito pobres e muito disparatados. Muito obrigada. Eu tenho algumas questões. Eu vou tentar resumi-las, professor, porque eu sei que você tem um tempo curto, mas aqui, deixa eu pegar. Umas são relacionadas à formação de professores, como o principal responsável pelo problema da educação, se você concorda. Qual é a maneira mais eficiente de aprender a ensinar? E quais os desafios da educação básica e a formação de professores, em especial nesse tempo de pandemia? Depois eu faço mais algumas. Era um tema que me levaria agora, quer dizer,
demoraria muito tempo para mim Isso que eu acho. responder a uma questão dessas, não é? Mas, no fundo, o que eu tenho procurado, tentar responder isso de uma maneira rápida. Eu acompanhei muito uma iniciativa da UFRJ, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a que eles deram o nome de Complexo da Formação de Professores. E a ideia é criar um novo lugar institucional, onde estejam as licenciaturas, mas estejam também professores da rede básica, onde estejam pesquisadores, onde estejam as autoridades municipais, onde, no fundo, as 4 dimensões importantes, que é a formação, as práticas e as escolas, a pesquisa e as políticas públicas possam estar em conjunto. Eu acredito que nós precisamos deste tipo de lugar institucional, porque as licenciaturas estão muito fragmentadas e é muito difícil dar coerência a uma formação de professores da maneira como ela tem sido feita na maior parte das licenciaturas. Mas, obviamente, que os professores da rede básica e das escolas básicas são fundamentais para formar os outros professores, mas as escolas básicas por si só não são ambientes suficientemente fortes, suficientemente capazes de, por elas próprias e sozinhas, formarem os professores. Então é preciso encontrar aqui uma nova institucionalidade, a que eu designei na altura uma casa comum da profissão e da formação. Encontramos uma nova dinâmica institucional onde todos aqueles que dentro das universidades, dentro das redes públicas, dentro da pesquisa, dentro dos municípios, se interessam pela formação inicial, pela formação continuada, todos aqueles que se interessam pela formação possam ter um espaço de trabalho, um espaço de colaboração e um espaço de formulação de políticas, tanto para dentro da universidade, como para a rede pública e para as escolas. Eu creio que este, para mim, hoje em dia, é o grande desafio institucional da formação de professores, mas sobre isso o melhor que eu posso fazer é partilhar alguns textos, porque obviamente que é impossível em 2 ou 3 minutos dar uma resposta cabal e satisfatória. Eu tinha certeza disso, mas eu tinha que lhe perguntar, porque com isso a gente motiva os nossos participantes a irem ver essas literaturas. Seria muito importante. Tenho todo o gosto em partilhar todos... alguns desses textos. Eu, aliás, eu não sei se ela está disponível ou não, mas eu antes desta live, isto é uma espécie de... Nós estamos numa pandemia de lives, não é? Antes desta live, eu participei numa outra que se chama Festival do Conhecimento da UFRJ. E na minha intervenção, foi 40 minutos, eu trabalhei sobre esse tema com uma frase provocatória em que eu dizia: o que conta mesmo é a força dos professores, não é? Em que eu tentava explicar a importância dos professores na formação dos futuros professores e, portanto, tentei elaborar. Aí já há uma elaboração um bocadinho maior, talvez ela esteja disponível no YouTube, mas se não, poderei partilhar alguns textos convosco, certamente. É isso, muito obrigada. Outro tópico, quer dizer, estamos tentando resumir por causa do seu horário, é como é que essa convergência você consegue trabalhar, qual é o segredo dentro, né, essa reforma, esse novo pensar, dentro da graduação, dentro da universidade. Como é que você faz essa revolução? Sumarizando várias perguntas aqui. Quer dizer, há várias maneiras de o fazer e as universidades têm uma grande tradição disso. Na verdade, as universidades, durante muitos séculos, não é, tinham uma formação de 2 anos, os 2 primeiros anos eram dedicados a uma formação geral, humanística e científica dos estudantes. Isto é, durante muitos séculos, nós não entrávamos na universidade para um curso de Direito, ou de Medicina, ou de Matemática. Nós entrávamos para 2 anos de uma formação genérica, humanística e científica,
e depois, a seguir, é que se entrava nas diversas áreas. Nós perdemos essa tradição. Perdemos essa tradição e essa tradição hoje faz-nos muita falta. Muita falta. O Michel Serres, o filósofo francês falecido ano passado, dizia que as universidades andam a formar incultos ignorantes, não é? Ou, como é que ele dizia? Incultos ignorantes, ou, não sei, ele dizia, andam a formar pessoas que sabem tudo de matemática e não sabem nada de filosofia, ou que sabem tudo de filosofia e não sabem nada de matemática. E isto não é possível. Não é possível. Não é possível a pessoa sair de uma universidade sem ter uma formação de base científica na matemática, na biologia, etc., e ter também uma formação de base na filosofia, na história. Ora, isso é uma coisa que as universidades sabem fazer bem. E uma maneira de o fazer bem, maneira simples de o fazer bem, é tentar colocar os estudantes perante temas de pesquisa ou problemas sociais ou outros e dar-lhes esse trabalho. Dizer, vocês durante 6 meses vão ter que estudar um determinado problema, vamos dizer, relacionado com a Covid. Relacionado com a Covid-19 na comunidade X. Ora, para estudar o problema da Covid-19 na comunidade X, eles vão ter necessidade da biologia, com certeza. Vão ter necessidade da medicina, com certeza, mas não chega. Vão ter necessidade da sociologia, vão ter necessidade de muitas outras dimensões, sem a qual não vão compreender nada do que se passou ali. Ora, justamente a capacidade de introduzir o estudo universitário, de introduzir o trabalho universitário, não pela base disciplinar de A mais A mais A mais B mais C, mas através de problemas que depois nos vão obrigar a estudar e a mobilizar determinadas disciplinas, diferentes pontos de vista, é absolutamente central. E é uma das grandes maneiras, justamente, de poder juntar pontos de vista diferentes e uma percepção diferente das coisas. Não é? Hoje, por exemplo, se calhar para espantos de muitos, que eu vou aqui dizer, o MIT, Massachusetts Institute of Technology, é a grande escola de engenharia do mundo. Grande escola de engenharia do mundo. Aquela que tem mais prestígio e tem mais trabalho. Mas o MIT hoje é provavelmente, dentro dos Estados Unidos, a escola que tem o melhor grupo e departamento na área das humanidades e das ciências sociais. Porque eles perceberam, não é possível fazer engenharia. Não é possível fazer engenharia é mexer com a vida das pessoas. Uma ponte muda tudo do ponto de vista social, da mobilidade, da relação com o ambiente, etc. Eles perceberam isso, não é? E, portanto, esta ligação é uma ligação que é absolutamente central e que está no coração da mudança das universidades nos dias de hoje. Quem está na área da saúde, como é o caso de uma grande tradição da Unifesp, percebe isto de uma maneira muito clara, porque a saúde tem a ver com ciência dura e tem a ver com ciência dura nas pessoas, e tem a ver com pessoas concretas. Percebe muito bem. Outros percebem menos bem, outros estão mais distantes, mas esta ligação é uma ligação absolutamente central e é um caminho que temos que fazer nos nossos currículos, nos nossos métodos de trabalho, nos nossos ambientes universitários. É absolutamente central que se faça esse caminho o mais rapidamente possível. Muito obrigada pelas suas palavras, que eu concordo integralmente. Você está trazendo para nós uma grande sacudida. A gente está precisando, a universidade brasileira, pública ou privada, está precisando, nem é contra a privada. Nós somos contra a privada para dar lucro, bolsa de valores, mas precisamos do sistema público e do privado para suprir as necessidades brasileiras. Então, tuas palavras é um alerta e eu acho que a pandemia está nos levando, né, a um repensar cada vez maior. A outra pergunta que também o pessoal está colocando é como é que você casa
todo esse ambiente que a pandemia trouxe, da necessidade de ter o ensino à distância, como que esse ensino à distância pode permanecer? Como que você gera esse equilíbrio? E como que o ensino à distância pode trazer o aguçamento do pensamento científico, de uma iniciação na ciência? Como é que você equilibra aquilo que é a beleza da universidade, que você colocou nos eixos todos, com a necessidade, em alguns momentos, como a gente está tendo, desse ensino à distância? Quer dizer, eu creio que há de forma muito simplista, e eu não gosto das coisas simplistas, mas, enfim, num curto tempo não há alternativa. Simplisticamente, há duas coisas completamente diferentes. Uma com a qual eu estou em total desacordo e outra que a mim me parece absolutamente imprescindível. Se me falarem de ensino à distância, como umas entidades quaisquer, umas empresas, umas fundações, uns Googles, uns Facebooks, outras coisas quaisquer, a prepararem conteúdos para despejarem em cima da cabeça das universidades, em cima da cabeça dos alunos, em cima da cabeça dos professores, eu digo 3 vezes não. Não, não e não. A universidade não é isso. A universidade não é receber coisas de fora e consumi-las acriticamente. Não é. Enfim, a universidade não é nenhuma educação bancária ou coisa que se pareça. Não é uma coisa que venha através de fora para dentro. Agora, se me disserem a utilização dos meios digitais para trabalho de grupo, para interação entre o professor e os alunos, para mantermos uma conversa, como estamos agora aqui a fazer, uma conversa que seria difícil fisicamente, seria difícil presencialmente, mas que aqui conseguimos fazer, para manter uma interação, para que o professor trabalhe em alguns momentos com os alunos, eu não tenho, para que nós possamos fazer pesquisas na internet, para que possamos ter uma outra proximidade com conhecimentos científicos que de outra maneira seriam difíceis, para fazermos uma coisa que hoje é muito importante no ensino médico, eventualmente alguma simulação ou trabalho de simulação, eu não tenho nada contra. É um instrumento como outro qualquer. Para mim é um instrumento como outro qualquer. Quer dizer, eu como historiador, ainda me recordo, não é? Pode-vos parecer absurdo o que eu vos vou dizer, mas creio que na década de 20 ou de 30, já não me lembro, havia uma grande reação dos pedagogos contra as esferográficas BIC, aquela BIC, a B, que foram introduzidas nessa altura, porque dizia-se que iam acabar com a escrita das crianças. Havia uma reação contra aquela tecnologia. Ora, aquela tecnologia em si não era boa nem era má, quer dizer, isto era a maneira como nós a utilizávamos. E, portanto, a utilização do digital para aquilo que nós estamos aqui a fazer hoje, para aquilo que os professores podem fazer com os seus alunos, eu acho que nos dá uma potência, nos dá uma capacidade de trabalho que por vezes não existe no presencial. Agora, o presencial, o físico, é sempre insubstituível. O digital é um complemento, é um elemento mais. A ideia de transformar o ensino superior ou o ensino básico numa espécie de ensino remoto é, para mim, o maior dos pesadelos. Quer dizer, é uma coisa que eu não consigo sequer imaginar. Agora, que é mais uma ferramenta ao nosso dispor, é mais uma ferramenta que nós temos que utilizar como utilizamos as outras. Os espaços, as salas, os laboratórios, o trabalho de grupo, é mais uma ferramenta ao nosso dispor e não devemos diabolizar nem demonizar esta ferramenta. É a ferramenta dos nossos dias, temos que a utilizar. Agora, não com conteúdos preparados já não sei por quem e que são despejados como chuva em cima das nossas cabeças. Isso, obviamente, não. Professor Antônio Nova, eu quero mais uma vez lhe agradecer. Eu sei que o senhor tem um horário. Gostaria que o senhor fizesse suas considerações finais e lhe somos devedores
de você estar nessa maratona, nessa pandemia, como você bem colocou, de lives, mas ter vindo a nós, mas você ainda está devendo uma presencial, tá certo? Nós vamos te trazer, passando esse momento crítico de saúde pública mundial, a gente quer te ver em 3 dimensões, porque é relevante, nem que seja tocando com o cotovelo ainda. Muito obrigada, professor. Suas Muito considerações. bem. Muito obrigado, professora Helena, muito obrigado pela generosidade, pela simpatia, pelo acolhimento. É uma... a minha vida, eu digo isto e não é conversa. A minha vida não teria sido a mesma sem a relação com os colegas brasileiros ao longo dos últimos 26 anos. Primeira vez que eu fui de trabalho ao Brasil, tinha ido em férias uns anos antes. Primeira vez que fui ao trabalho em Brasil foi em 1994, há 26 anos precisamente, num encontro extraordinário, na altura também a convite do Paulo Freire, em Águas de São Pedro. Exatamente. Eu e o Paulo Freire fomos fazer um seminário e desde essa altura eu volto todos os anos. O único ano em que não voltei foi este, 2020, por causa desta maldita desta pandemia, mas voltarei logo que possível. Eu não consigo imaginar a minha vida sem o Brasil, não consigo imaginar a minha vida sem a minha ligação convosco, não é? E grande parte da minha vida está em vós, está em vocês, e quero por isso também agradecer com muito carinho todas as suas palavras, todos os acolhimentos, e dizer que tudo que estiver ao meu alcance está sempre convosco e podem sempre contar comigo. Muito obrigada, eu estou emocionada porque você mencionou exatamente o nome Paulo Freire, que infelizmente eu não tenho nem palavras para definir. O que vimos até o momento foi uma demonização do valor Mas vamos desse preparar-nos. grande brasileiro. E foi muito importante você relembrá-lo. Vamos preparar-nos que no próximo ano é o centenário do Paulo Freire. É isso Vamos aí. fazer um grande Viva centenário Paulo no próximo Freire, ano. viva Antônio Nova, viva a universidade pública que tem que se reinventar. Parabéns, professor. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Obrigada a Um grande todos. abraço. Obrigado. Obrigado. Obrigada.